Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. E eu sou a professora Valéria Moreno. Você poderá enviar a qualquer instante e solicitar a sua aula desejada pelo e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. A aula tema de hoje tratará sobre válvulas direcionais da disciplina Sistema Fluido Mecânicos. Ao término da aula, não deixe de registrar o seu comentário. Eu curti. Você também poderá, ao término da aula, fazer a sua inscrição no canal Engenharia Carga Rápida. E terá, então, o acompanhamento de todas as aulas liberadas no nosso canal. Quando o assunto é circuitos hidráulicos, nós temos a aplicação desde a área que envolve a fabricação e o funcionamento de aeronaves, como por exemplo o trem de pouso das aeronaves. Ele utiliza circuitos, são movimentados através de atuadores óleo-hidráulicos, assim como os estabilizadores das asas, alerons, que movimentam a aeronave para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, também possuem atuadores óleo-hidráulicos. E até mesmo a velocidade da aeronave no bocal do jato se aplica a atuadores óleo-hidráulicos. Para tanto, então, temos que utilizar circuitos óleo-hidráulicos com bombas, válvulas, ajustes de pressão. Temos também circuitos óleo-hidráulicos em máquinas agrícolas, onde temos diversos atuadores nas rodas, nas pás, que são comandados por acionamento manual do próprio operador do equipamento. Em empresas transformadoras de plástico, nós temos circuitos óleo-hidráulicos em máquinas injetoras, onde cilindros movimentam a abertura e fechamento de moldes acionados por bombas óleo-hidráulicas. Também existem atuadores que movimentam as roscas de injeção nos moldes de plástico. E também temos motores óleo-hidráulicos que rotacionam rotacionam a rosca de plastificação de máquinas injetoras. Dentro dos circuitos óleo-hidráulicos, vamos tratar da válvula direcional. Perceba o nosso circuito óleo-hidráulico, conforme o esquema. Ele tem um tanque, e deste tanque está acoplado uma bomba. Essa bomba ela é movimentada, ela é rotacionada através de um motor elétrico. Esse acionamento do motor elétrico na bomba gera então a sucção do óleo do tanque, que pressuriza, que bombeia para o circuito. A pressão então do circuito sobe, e ela vai subindo, até que o excesso, para que a tubulação não se rompa, não estoure pela própria pressão, existe uma válvula limitadora de pressão que alivia o excesso de pressão ao tanque. O restante do óleo entra no circuito e encontra uma válvula então chamada válvula direcional. Ao ser acionado, nesta válvula direcional, a ser acionado um solenoide apresentado, este solenoide movimenta um carretel que enviará o óleo para um atuador, para um cilindro. Vamos ver de perto então o que seria esse carretel, como é uma válvula direcional por dentro. Perceba, ela tem o corpo e a parte interna, o carretel. O carretel, se deslocando da direita para a esquerda, que é o miolo, o núcleo interno, ele faz com que o óleo, então, que entrou na linha P de pressão, passe pelo carretel e saia na via A, que vai até o cilindro, o avanço do cilindro.
saindo na via A, que avança o cilindro. Agora vejamos, avançando o cilindro, vejamos, esse cilindro avançado, poderíamos então acionar o segundo solenoide, que impulsionaria agora o carretel da esquerda para a direita. Nós percebemos essa condição. Os carretéis se movem sempre para o lado oposto. O solenoide do lado esquerdo movimenta da esquerda para a direita. Do solenoide do lado direito, da direita para a esquerda. Então, vejamos esse solenoide do lado esquerdo, que movimentou o carretel da esquerda para a direita, e está desenhada essa válvula do nosso lado direito da tela. Entrando então agora o óleo na linha P de pressão, que veio da bomba, o carretel que se deslocou da esquerda para a direita permite que o óleo flua de P, pressão, para a via B. Isto então provoca, na saída B, um movimento de entrada do cilindro do lado direito, fazendo com que o cilindro se desloque da direita para a esquerda. Percebemos então que a válvula direcional, ela direciona o óleo que foi pressurizado da bomba, ou para a via A, que avançou o cilindro, o cilindro atuador da esquerda para a direita, ou então ela direciona o óleo para a via B, que movimenta o cilindro atuador da direita para a esquerda. Isto então é uma válvula direcional, é uma válvula direcionadora do óleo da bomba, da via B, da entrada da válvula direcional, para a via A ou para a via B. Vamos tratar agora dos acionamentos das válvulas direcionais. Veja a válvula direcional. Essa válvula, então apresentada, é uma válvula real que foi cortada. Perceba então o carretel dessa válvula direcional e no circuito a representação desse carretel no circuito hidráulico. E quem aciona o carretel? Veja, o solenoide do lado esquerdo e o solenoide do lado direito, que movimenta o carretel. O solenoide do lado direito faz com que o carretel se desloque da direita para a esquerda. O solenoide do lado esquerdo faz com que o carretel se desloque da esquerda para a direita. E como é representado no circuito hidráulico? Desta maneira. Estes são os esquemas de acionamentos de solenoides. De baixo para cima, o primeiro de baixo é o solenoide. O segundo de baixo é com acionamento pneumático do centro. E o terceiro de baixo para cima é com acionamento hidráulico. E pode existir outros tipos de acionamento de carretel? Sim, veja agora. Falando ainda de solenoide, aqui está o solenoide sem o acionamento e aqui o solenoide acionado, energizado. Energizando, ele se desloca da esquerda para a direita. Mas pode ter outro tipo de acionamento? Sim, veja aqui os 4 exemplos. Com solenoides acionados por botão de acionamento, por rolete, por encosto e por rolete também, por alavanca. Então, 4 tipos: botão, alavanca, rolete, encosto. Ele pode ser acionado então mecanicamente, eletricamente, pneumaticamente ou hidraulicamente. Agora, perceba, vamos falar sobre válvulas direcionais e a importância do controle da vazão. Olhemos então o circuito. É o mesmo circuito que estamos falando desde o início da nossa aula. Mas agora eu vou apresentar este circuito de um modo mais didático. O apresentado aqui ao lado direito é o esquema hidráulico, óleo hidráulico, pela norma ABNT. Mas eu vou mostrar um circuito didático, que não corresponde à norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas ele é muito esclarecedor para o entendimento. Então vamos fazer um comparativo. Veja então o reservatório, a bomba,
que bombeia o óleo do reservatório, bombeia o óleo para o circuito óleo hidráulico. A pressão sobe, atinge valores muito elevados que podem comprometer e gerar a ruptura das conexões, da tubulação e de todo o circuito. Então, para que o circuito não estoure por pressão elevada, nós temos as válvulas limitadoras de pressão, que limitam a pressão do circuito. Aí o óleo então é bombeado com pressão limite até a válvula direcional, que direciona o óleo vindo da bomba para o lado de entrada do cilindro, do lado esquerdo do cilindro, do atuador, cilindro hidráulico, ou para o lado direito. Mas esse cilindro então iria numa velocidade muito elevada, então precisamos controlar a velocidade de movimentação da haste deste cilindro. E para tanto, nós temos então um sistema controlador de vazão, semelhante ao que controlamos quando vamos lavar a mão na pia a uma torneira. Então, aqui o cilindro então, é semelhante a um registro, a uma válvula de vazão aqui, controla a vazão. Mas o importante aqui é percebermos, nesse nosso slide, percebermos a importância de controlarmos a vazão em um circuito óleo hidráulico. Ou seja, vamos controlar a velocidade com que os atuadores se movimentam. Os atuadores mostrados aqui pela seta azul, de cor azul. Os cilindros se movimentam. Agora que sabemos que válvulas direcionais direcionam o fluxo de óleo vindo de uma unidade de bombeamento de óleo para um atuador numa via A ou numa via B, vamos tratar de válvulas direcionais que controlam vazão. Para tanto, perceba esta nossa válvula direcional. O esquema óleo hidráulico, conforme a norma BNT, é representado aqui ao lado direito. Nós podemos, esta válvula direcional apresentada, ela tem limite de vazão de óleo, pois conforme a necessidade de um atuador cada vez maior, é necessário uma vazão que acompanhe o tamanho do atuador. Nessa condição, o carretel se torna muito grande e o solenoide também se torna muito grande, porque a força do solenoide acompanha o tamanho do carretel. E para tanto, então, existem válvulas direcionais com carretel maior, porém pilotadas, ou seja, comandadas por uma outra válvula óleo hidráulica, como apresentado aí. E o esquema, então, hidráulico ficaria deste modo. Na parte superior, uma válvula direcional que pilota, que comanda um carretel que fica embaixo dessa válvula, montado no lado inferior da válvula, maior dessa condição. São duas válvulas, mas não é isso, é uma válvula só, onde existe na cabeça da válvula uma válvula que pilota o carretel maior. Vejamos agora, então, como se ficariam os dois carretéis, o carretel grande e o esquema desse carretel grande. Perceba, quem comanda esse carretel então é o solenoide do piloto. Este solenoide apresentado aqui, ele pilota o carretel para um lado ou pilota o carretel para o outro. Solenoide que pilota o carretel para o outro lado. Agora, uma coisa muito interessante. Estes solenoides que pilotam o carretelzinho superior, eles podem ter a sua corrente elétrica controlada por uma placa eletrônica do comando eletrônico que aciona a válvula. E se então a corrente elétrica em miliamperes é dosada por um comando eletrônico, o carretel então pode ser posicionado, o carretel do piloto pode ser posicionado em infinitas posições. Infinitas posições. O solenoide usualmente é comandado por uma entrada em 24 volts corrente contínua, porém a corrente elétrica é dosada por uma placa eletrônica.
Então teremos aí uma válvula proporcional, uma válvula direcional proporcional. Proporcional porque a posição do carretel piloto é proporcional à corrente elétrica enviada ao solenoide. E se então o carretel piloto tem infinitas posições, o carretel principal, que é o maior, ele também irá assumir diferentes e infinitas posições. Então, neste caso, perceba, se o óleo entra pela via B do carretel principal e passa por uma posição comandada pelo piloto, ele sai na via A com diferentes vazões em função da corrente elétrica enviada ao solenoide. Temos aí então uma válvula direcional proporcional, que além de direcionar o óleo, ela controla a vazão que passa pela válvula. Ela controla a vazão que vai sair pela via A ou via B e que acionará um atuador. Bom, já vimos válvulas direcionais que direcionam o fluxo de óleo para uma via A ou para uma via B, que direcionam os atuadores para diferentes posições. Vimos válvulas direcionais proporcionais, que além de direcionar o óleo, ela dosa a quantidade desse óleo, ela ajusta a vazão. Agora vamos tratar das servoválvulas. São válvulas direcionais que controlam vazão e ao mesmo tempo a pressão. Veja então uma válvula proporcional servoassistida, ou então uma servoválvula. As servoválvulas são utilizadas em caças, em tanques de guerra, no comando do canhão do tanque de guerra. Perceba, um tanque de guerra, quando está em combate, ele, além de se movimentar, ele tem que fixar o seu target, fixar o seu alvo, e o solo é irregular, então nunca ele acertaria o alvo, o que faz com que o canhão crave no alvo e acerte. Existe um servosistema que permite que, uma vez cravado o alvo do tanque de guerra, esse canhão vá acompanhando, se modulando, se autoajustando em função da irregularidade do solo. E também é utilizado na suspensão de automóveis de corrida. Nas indústrias, a servoválvula é utilizada em máquinas injetoras de plástico e máquinas injetoras de metal, alumínio, Zamac, para garantir com que a repetibilidade do equipamento a repetibilidade produtiva, seja garantida. Vejamos então como funciona uma servoválvula. Ela possui o piloto. O piloto tem a mesma função da válvula proporcional. Ela pilota o carretel principal. Carretel este, então, que fica na parte inferior da válvula. E o que há de diferente nesta válvula? Perceba, esta válvula consegue se ajustar milimetricamente em função do piloto. O piloto recebe um sinal dosado de corrente através de uma placa eletrônica que ajusta o carretel principal do lado inferior da válvula, embaixo da válvula, em diferentes posições. Então, esse carretel principal pode se deslocar para o lado esquerdo e o lado direito em diferentes posições em função do ajuste efetuado na placa eletrônica, no comando eletrônico do equipamento. Mas, além disso, existe então uma condição de servocomando, ou seja, ele faz uma retroalimentação, ele verifica se o carretel se posicionou na posição desejada.
ele verifica se o atuador chegou na posição desejada. Essa é a função deste servo-sistema. Então, existe ali um pino magnético acoplado ao carretel principal, que verifica se a posição está correta. Ele verifica se a posição está correta em função do atuador, daquele cilindrinho comandado externo do equipamento. Pode ser uma rosca de uma máquina injetora, pode ser um pré-sostato, um sistema que verifica a pressão do equipamento ou a vazão do equipamento. Então ele se autoajusta em função do que se deseja controlar, ou vazão ou pressão. E ele envia, então, um comando de retroalimentação para o piloto da válvula. Então, conforme o carretel principal se ajusta, ele se verifica e dá um novo comando, e fica isso em milissegundos. O carretel verifica em milissegundos, já dá uma retroalimentação para o piloto e fica nesta malha fechada, nesse círculo fechado, se autoajustando a cada milissegundo. Isto então é uma válvula direcional proporcional servo-assistida, ou então servoválvula. E com isso finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade em apenas 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Válvulas Direcionais, a disciplina Sistemas Fluido-Mecânicos. Ao término da aula, não deixe de esquecer de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal Engenharia. Você poderá solicitar a sua aula desejada pelo e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e agora poderá também deixar o seu comentário. Eu gostei, eu curti. Também poderá se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.